como a gente gerir melhor o nosso dinheiro e até mesmo uma noção básica de investimentos. Então, para quem já está no nível avançado, não vai ser o alvo hoje, mas sim para quem entende quase nada e está querendo aprender um pouquinho. Como vocês podem ver aqui em cima, eu botei um... Você consegue ver meu mouse? Consigo. Tá. Então, como vocês podem ver aqui em cima, eu botei uma barra de progresso dos slides para vocês irem vendo se já está chegando no mês, se já está acabando, porque eu entendo que isso faz bem para nossa mente, né? Não só ver o progresso, mas ter noção do tempo. Isso ajuda a gente a manter a atenção. E, inclusive, a atenção é um dos ativos mais valiosos aí de vocês. Então, eu agradeço por investidos em mim nesse momento. Né? Eu encaro com grande responsabilidade. Eu sei que eu estou disputando com tarefas que você está na sua cabeça você quer fazer daqui a pouco, com sons que chegam, e-mails que pode chegar, mensagem no WhatsApp. Então, além de eu querer deixar um pedaço para dúvida, e por isso só fiz 40 minutos, eu também sei que 40 minutos pura da sua atenção é um grande investimento, é uma grande confiança em mim. Então, eu agradeço desde já. Todos os slides vocês vão perceber que eles estão linkados. Tá? Então, se você perder algum, principalmente o segundo, provavelmente você não vai conseguir chegar à linha de raciocínio final, lá para os últimos. Então, peço principalmente que no segundo slide vocês tenham bastante atenção. Então, o primeiro, para a gente ter uma ordem racional do que a gente vai tentar aprender hoje, né? O que a gente quer no final das contas é como gerar renda passiva. Né? Afinal de contas, a renda passiva é aquela que você não precisa empregar esforço físico para receber. Né? Então, um clássico, um exemplo muito fácil da gente entender é a poupança. Você botou o seu dinheiro lá, no final do mês, independente do que você fizer, seja dormir, viajar, aquele dinheiro vai cair para você. Ou seja, o seu dinheiro que trabalhou e trouxe mais dinheiros para você. Já a renda ativa é aquela que a gente conhece, que é o nosso salário. A gente precisa estar lá, batendo ponto, fazendo relatório, pegando trânsito, sendo cobrado para conseguir a renda. Então, o nosso objetivo final, quando a gente fala de investimentos, é a renda passiva. Só que, para você aprender renda passiva, você precisa, antes, aprender sobre investimentos. Afinal de contas, vai ser através dos investimentos que você vai conseguir adquirir a renda passiva. Tá? Então, você precisa saber os tipos, como funciona, os riscos, qual é a sua aptidão aos riscos, como diversificá-lo de uma forma que você tenha a renda passiva, mas ao mesmo tempo você não corra tanto risco. E para você aprender investimentos, antes eu preciso que você tenha ali dinheiro para investir. Né? Sem dinheiro você não consegue investir. Então você precisa conseguir poupar algum dinheiro ali no final do mês para que você consiga dar o passo de começar a investir. E para que você poupe, né, você consiga chegar a poupar, você precisa ter um mínimo de organização financeira. Né? Sem um mínimo de organização financeira, não vai sobrar dinheiro ali no final do mês. Então é um ponto que a gente vai ter que passar. E geralmente, organização financeira começa a ser o primeiro passo para todo mundo que explica investimentos. Porém, eu entendo que para você ter uma mínima organização financeira, tem um passo antes, que é você ter um mínimo de comportamento adequado. E para comprovar, né, não só eu que estou falando, vocês não precisam acreditar em mim, né, o quão importante é o comportamento, eu trouxe aqui uma frase do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, tá? Não só em termos de rentabilidade, mas rentabilidade no longo prazo. Ele ficou anos e anos, ele tem aí seus 90 ou cerca de 90 anos, tendo os maiores resultados em longo prazo. Então, assim, não foi uma atacada de sorte, ele realmente entende o que está fazendo. E ele trouxe a seguinte frase: se você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro. Então é necessário que você tenha uma organização que você saiba controlar suas emoções. Em termos de biologia de cérebro, no caso, necessariamente a gente não consegue controlar as emoções, mas o que ele quis dizer é praticamente ali o seu comportamento. Tá? Outra frase também que ele atribui é que para você se tornar, quando perguntaram assim, qual o porquê do sucesso dele nos investimentos, ele diz que você precisa mais de um comportamento adequado do que um QI alto. Né? Porque vocês vão perceber que aprender investimentos, como funciona a técnica em si, qualquer um vai aprender, não é tão complicado. Mas você ter um comportamento diante do que você sabe, diante dos estresses, diante como o seu cérebro está lidando em relação ao dinheiro, é o mais importante. Então a gente vai começar agora com o comportamento.
esse é o segundo slide que eu citei para você ali no primeiro, que seria um dos mais importantes, porque eu vou precisar desse raciocínio, tanto na parte de organização financeira, tanto na parte de poupar, quanto na parte de investimentos. Então, aqui seria o ápice da sua atenção na apresentação. Como que a gente vai entender o comportamento? Eu trouxe aqui um artigo científico realizado na Alemanha, em 1983, ou 93, se eu não me engano, na qual o experimento consistia em botar um eletrodo em um macaquinho. Uma vez que a luz acendia, ele apertava 10 vezes o botão, foi ensinado para ele, e vinha uma mamadeira de suco de laranja para ele beber. Os macacos adoram suco de laranja. Então aqui no eixo Y é a quantidade de dopamina liberada e no eixo X a passagem do tempo. Tá? Essa linha é a quantidade de dopamina liberada em função do tempo. Então, antigamente, a dopamina, acreditavam-se que ela era um neurotransmissor de prazer. De quando seu cérebro liberava dopamina, era o momento que você estava sentindo prazer. Porém, a partir desse estudo que foi mudado esse significado. Na verdade, a dopamina é um neurotransmissor associado à motivação. Tá? E a gente percebe que assim que acende a luz, e não quando ele está bebendo suco de laranja, assim que ele acende aqui a luz, há um pico de dopamina que o faz buscar, que dá motivação, ou seja, motiva a ação dele em busca da recompensa. Então, assim que acendeu a luz, dá um pico de dopamina, assim, vai atrás da recompensa. Então, ele não hesita em gastar esforço em apertar 10 vezes o botão para ter ali a sua recompensa, que é o suco de laranja. Aqui no suco de laranja a gente vê um pequeno aumento, que também está um pouco associado ao prazer, a dopamina, mas é principalmente, preponderantemente associado à motivação. Tá? O que isso quer dizer? Isso a gente consegue extrapolar para várias áreas da sua vida, tudo que tem relação à motivação e recompensa, que é quase todas as áreas, mas afunilando um pouco só para o cunho financeiro, imagina que você esteja passando ali no shopping, numa vitrine, onde tem aquela bolsa que você tanto quer, ou aquele relógio que você tanto quer, um sapato que você tanto quer. Naquele momento, você viu a sua recompensa, né? Naquele momento foi que acendeu a sua luz. Então, exatamente naquele momento que você olhou, tua cabeça está encharcada de dopamina, pedindo para que você vá atrás, que você exerça o esforço necessário para ir atrás da sua recompensa. Então, naquele momento, você passa no crédito, uma bolsa de R$800 comprometeria ali seu orçamento, um sapato, um relógio que comprometeria seu orçamento. Você pega cheque especial, você pede emprestado, você tenta comprar fiado, você faz o esforço que for necessário, você não hesita para ter ali a sua recompensa. Tá? Então, o nosso cérebro, a gente entendendo um pouquinho como ele funciona frente ao dinheiro, para a gente ter uma decisão mais lógica. Então, esse aqui é o problema. A gente vai ver a solução no próximo slide. Então, o nosso problema é, uma vez que veio a recompensa, biologicamente falando, nosso cérebro faz com que a gente exerça esforço para obter aquela recompensa. Tá? Então, esse aqui é o nosso problema. Já vindo para a organização financeira, se sobra dinheiro no final do seu mês, parabéns. Tá? Mas se não sobra dinheiro, você só tem duas opções. Então esse slide é só para quem não sobra dinheiro? Não. Porque se sobra, você pode absorver informação desse slide com que você consiga aumentar o seu delta entre a sua receita e a sua despesa. E quanto maior for essa diferença, maior é a sua gordura, ou seja, maior você poupa. Quanto mais você poupa, mais você consegue investir e assim gerar uma maior renda passiva. Tá? Então, você só tem duas opções se não sobra dinheiro do seu mês ou se você quer aumentar esse delta, que é ou você ganhar mais, e para você ganhar mais, ou você tem que fazer uma renda extra, seja sendo motorista de aplicativo nas horas que sobram, seja você ensinando alguma coisa, cobrando por esse serviço, seja vendendo algo na internet, ou você se desenvolver. Então, ou você ali aprender uma nova habilidade ou até mesmo aperfeiçoar uma habilidade que você já tenha para que o mercado de trabalho, outras empresas aceitem pagar mais por você. Tá? Você consiga uma promoção. Essa parte de se desenvolver, a gente entende que é uma parte mais difícil, que você gasta mais energia, mas que até um certo médio prazo, não é de imediato, como você vender algo, mas uma vez que você estabelece, dificilmente você cai daquele nível, né? Passa a ser daquele nível para cima. Então, uma vez que você consiga uma nova posição por uma habilidade que você aprendeu, dificilmente você vai desaprender aquela habilidade e receber menos por aquilo.
né? Então, apesar de ser mais difícil, ele tende a te dar uma estabilidade no longo prazo. Do contrário, a renda extra você pode ganhar muito no mês e no outro mês você ter até prejuízo. Tudo bem? Então, uma das opções é você ganhar mais. A segunda opção, obviamente, é ganhar menos. E aqui eu reduzo apenas a uma opção que você tem de ganhar menos, que é usando o seu córtex pré-frontal. O seu córtex pré-frontal, apesar do nome ser assustador, nada mais é que uma partezinha que tem bem aqui assim, atrás da sua testa, que é responsável pela parte do raciocínio, do seu planejamento, principalmente de longo prazo, do seu freio de impulsos. Então, para você frear um impulso de não ir ali comprar, você precisou usar o seu córtex pré-frontal, tá? É a parte difícil que o seu cérebro precisa ter, beleza? Então, a gente vai entrar aqui, usando o córtex pré-frontal, 4 aplicações práticas que você pode ter aí na sua vida para que você consiga gastar menos. Ou seja, em resumo, quando eu falo você usar o seu córtex pré-frontal, é você racionalizar as situações, você usar mais o seu raciocínio. Então, para a situação que eu disse que era o problema no slide anterior, que é você comprar por impulsividade, né? Na final de contas, tem muita dopamina no teu cérebro te motivando a obter aquela recompensa, você tem que usar quanto mais você usar da sua razão, do seu córtex pré-frontal, maior a chance de você tomar uma decisão mais lógica. Então, a primeira aplicação prática que eu trouxe é: se faça 2 perguntas. Então, lembre de mim quando você estiver passando na vitrine do shopping ou estiver pedindo uma comida assim, você já não tem dinheiro para pedir, mas está pedindo uma comida que vai comprometer o seu orçamento. Lembra de mim e se faça 2 perguntas. Primeiro, eu preciso disso? Então, às vezes você está de olho naquela bolsa, você queria tanto, mas você tem 3, 4, 5, 6 bolsas em casa. E você já tem bolsa para sair, você já tem bolsa para trabalhar, você não precisa daquilo. É simplesmente uma motivação de obter aquela recompensa. Não seria uma decisão lógica. Então, eu preciso disso? Se sim, né, então você viu ali que tem só 2 bolsas e precisaria, para uma terceira ocasião, é muito importante ter uma terceira bolsa. Então, sim. A segunda pergunta seria: eu preciso disso agora, nesse momento? Então, às vezes, a ocasião que você precisaria dessa bolsa seria lá no final do ano, né, e não agora. E aí você poderia, ao longo dos meses, ir economizando para comprar essa bolsa de forma que não comprometa o seu orçamento. Então, às vezes, você precisa de um tênis, mas não necessariamente agora. Ou, às vezes, não precisa de um tênis. Então, para você comprar, as 2 perguntas teriam que ser sim. Tá? E lembrando que só de você trazer esse questionamento para o seu cérebro naquele momento que a dopamina está lá em cima, você já começa a ativar o seu córtex pré-frontal. Se tivesse um mapa de calor ou uma ressonância, vocês vão ver que a parte dentro na sua frente da sua testa já está com bastante estímulo. Tá? Uma outra forma que você pode fazer é quantificar em números o seu esforço. Tá? E como que a gente faz isso? Principalmente vendo o quanto você ganha por hora. Então pegue o quanto de horas você gastou de esforço no mês por trabalho e vê o quanto você recebe por aquela quantidade de esforço. Então pega a quantidade de dinheiro e divide pelo número de horas de seu esforço e veja o quanto você recebe por 1 hora de esforço. Tá? Então vamos supor, para quem ganha aqui um salário mínimo, em média você vai ganhar ali R$8 por hora e você quer comprar um tênis de R$800. Então você pensa, cara, são 100 horas de trabalho para ter aquele objeto. 100 horas de trabalho, tenta lembrar, você pegando o trânsito, né, ou você ouvindo o chefe, ou você fazendo uma atividade que você não gosta de fazer, ou pelo menos na intensidade que você gosta de fazer. Você estava cansado, às vezes um pouco doente, teve que ir, teve que aturar cliente. Então, assim, lembra de 100 horas daquele seu trabalho, se compensa trocar aquele esforço todo pelo objeto tênis. E aí você consegue ter uma decisão muito, se você chegar nesse ponto, racional na hora da sua compra, na hora de você adquirir bens, tá? Ou adquirir compras em geral. Então, essas 2 aplicações práticas vão trazer muito mais do seu córtex pré-frontal para o momento, muito mais razão na sua decisão naquele momento. E agora, 2 aplicações práticas como um todo, né, para diminuir, para gastar menos, reveja o seu padrão. O que seria isso? Um exemplo agora até particular, aqui em casa, nós pagávamos uma TV a cabo, mais de 300 canais. Eu não assisto televisão, mas vou perguntar ao meu pai quais canais ele assiste, e simplesmente ele assiste os mesmos 3 canais de esporte de sempre.
e minha mãe assiste os mesmos 4 ou 5 canais de TV aberta. Então, no final das contas, eu estava pagando por mais 300 canais e a gente assistindo por menos de 10 canais. Então, eu liguei para a empresa que presta esse serviço, e ela reduziu o pacote, chegando ali um pacote que antes era 200 e poucos reais, foi para 100 e poucos reais. Então eu economizei ali 100 reais por mês, todo mês, para eu investir em mim, ou para eu usar até pelo meu lazer, ou até mesmo investir. Sendo que se vocês botar isso num prazo grande, por exemplo, em um ano, é um salário mínimo ali que eu economizei. Tá? Um salário mínimo que eu teria ali no final do ano para poder gastar. Então assim, reveja o seu padrão. TV a cabo, o mesmo serve para pacote, né, de celular, de internet. Às vezes você paga por 8 mil minutos de ligação e você nem liga. Quando liga é pro WhatsApp. Ou, sei lá, 50 megas, sendo que você passa a maior parte do seu dia no Wi-Fi. Então reveja, ou diminua o pacote, ajuste, né? Reveja o seu padrão para que você consiga gastar menos. Tá? E o último, que para mim é o mais importante, é que eu preciso, vocês tenham entendido o slide anterior, né, é você ter muito claro na sua cabeça qual é a recompensa, o porquê que você está economizando. Né? Se você não tem uma vida saudável financeiramente, se imagine podendo dormir sem pensar em dívidas, sem dever ninguém. Então, assim, tenta imaginar a sua recompensa, tenta imaginar você poupando e conseguindo investir mais em renda passiva, ou seja, acelerando ali sua aposentadoria. Se imagine, em vez de, cara, vou me aposentar só com 65 anos. Não, com aquele cálculo você vai se aposentar com 50, e aí você vai ter mais tempo com seus filhos, tempo de fazer as coisas que você gosta, né? Tempo de conversar com as pessoas que você gosta. Então, assim, imagine essa recompensa. A gente vai falar um pouquinho melhor no slide de investimentos, mas imagine qual é o seu suco de laranja, a sua mamadeira de laranja, para que você não hesite em gastar esforço em travar a sua impulsividade. Então, se eu tenho muito claro o que eu quero para mim na hora de economizar, na hora que eu der de frente com o relógio que eu queria muito, mas se eu não gastar dinheiro aqui, eu posso poupar e acelerar o meu sonho, minhas vontades. Então, assim, fica muito mais fácil se eu tenho clareza de qual é o meu suco de laranja. Tá? Então, até agora, a gente aprendeu, né, um pouco sobre o comportamento, de como a gente funciona frente ao dinheiro, apesar de a gente poder extravasar para outras áreas da vida, e aprendeu ali um pouquinho de organização financeira. Tá? Que no final das contas, eu não quis começar por organização financeira, porque no final das contas a gente sabe o que precisa para sobrar dinheiro no final do mês. É aquelas duas opções. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Tá? Se você gasta mais do que você ganha, você não vai sobrar dinheiro. É algo óbvio, é uma informação que eu acredito que esteja dispersa em todos os lugares, que a maioria das pessoas sabem, mas por algum motivo elas não aplicam. Né? Vocês sabem o que precisa para ter uma vida saudável. Se alimentar melhor, atividade física, a gente sabe o que precisa para melhorar naquele determinado assunto, é fazer um curso. Então, no final das contas, a gente sabe. Por isso que eu não quis começar falando de organização financeira. Vocês sabem o que tem que fazer. Tá? Que é você gastar menos do que você está ganhando. Tem que estar com padrão menor. E por isso, o gatilho, o pulo do gato, é você entender o comportamento. Tá? E aí, beleza, você falou, olha, eu gasto exatamente o que eu ganho, eu tô ali, não tô devendo, tá tudo bem. E aqui vem o slide de poupar, né? O porquê você tem que poupar, qual é a recompensa de você poupar. Né? Essa frase aqui é muito forte e é uma das suas maiores certezas da vida. Eu garanto a vocês, com certeza absoluta, com 100% de chances, que você um dia, cedo ou tarde, terá imprevistos. Tá? Então é previsto que você terá imprevistos. E se é previsto, já não é tão imprevisto assim. Então, sabendo que você terá imprevisto, é necessário que você tenha uma gordura ali para queimar, que você tenha um dinheiro para sua emergência, né? Você tenha uma reserva para emergências. Tá? Então, você pode ali perder um emprego, você pode precisar de fazer algo na sua saúde, aconteça alguma cirurgia que você precisa pagar. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Tá, mas se for sua mãe, se for um primo que você queira muito ajudar, você não vai ter para ajudar. Apesar de ganhar bem às vezes. Uma quebra de um carro que o seguro não cobre, ou uma obra que você tenha a fazer em casa, existem vários tipos de imprevistos que você vai precisar ter uma reserva ali para ter nessas situações e passar por ela melhor possível. Mas para economizar, né, você já não está gastando o mesmo que você ganha, você já está ali no limite. Mas para poupar, qual é a ordem comum que o pessoal faz? Recebe o seu salário, paga as contas, ali seu aluguel, escola do filho, a luz, a água,
E aí, eventualmente, começa a gastar ao longo do mês. Você vai no restaurante, que era caro que você gosta, você compra uma roupa, você dá presente para alguém. E aí, se sobrar, você olhou e sobrou aqui esse dinheiro. Então, esse dinheiro você vai lá e poupa. Né? Você vai, isso aqui está poupado para o próximo mês ou para eventual necessidade. Qual é o problema dessa ordem? É que muitas das vezes, se o seu dinheiro está ali sobrando, vai aparecer um convite para um barzinho, vai aparecer uma necessidade de se presentear com alguma coisa, vai aparecer a necessidade de ir naquele restaurante que você tanto gosta, que é mais caro, vai aparecer uma vontade de pedir uma comida japonesa no iFood e gastar aquele dinheiro. Se o dinheiro estiver ali de bobeira, grande chance de você querer gastar ou pelo menos diminuir a sua resistência em tentar gastar, né? A sua tentação em gastar. Então, qual é a ordem de alguém que tenha uma educação financeira ou que já é ali um investidor? É justamente inverter as duas últimas mãozinhas. Então, você vai receber o seu salário, você vai pagar as contas e depois de pagar as contas, você vai definir um percentual ou um valor para você pegar e jogar em outra conta. E aqui vai outra dica: não deixe na mesma conta, vai confundir o que você vai poupar e gastar e você vai gastar tudo. Então, você recebeu seu salário, pagou suas contas, estabeleceu uma porcentagem ou um valor e vai jogar para outra conta. Abre uma conta no banco digital que não tem custo, no Nubank, Banco Inter, ou até mesmo bota numa conta de um banco físico, mas que não tenha custo ali, é só uma poupança, tira e jogue lá. Ou uma corretora, que você queira que futuramente você vai investir, tire e jogue, não deixa de fácil acesso. E aí, meu amigo, depois você pode gastar com o que você quiser. Você pode comprar tudo em cerveja, você pode gastar em tudo nas suas saídas. E afinal de contas, o seu gasto vai melhorar a qualidade do seu gasto. Porque agora você está gastando sem peso na consciência. Você sabe que fez o dever de casa e agora você pode gastar com o que você quiser. Tá bom? Então, qual é a principal dica? Pague-se primeiro. Antes de gastar, pague-se primeiro. Se você quiser materializar o que a gente está fazendo aqui, finja que tem um boleto lá, o cobrador lá é o seu eu do futuro, né? O valor você define, que é a porcentagem do seu salário, uma quantia, e que se você não pagar, assim, entre na fantasia desse boleto, né? Finja que se você não pagar, vai vir gente bater na sua porta pedindo para você pagar, vai ter juros, vai sujar teu nome, assim, enxerga como se fosse uma conta muito perigosa de se você não pagar. Né? Põe esse medo em não pagar aquela conta, tá? E de fato ela é perigosa caso você não poupe. No futuro, quando acontecer algum imprevisto, pode ser algo assim, bem sério. Então, assim, recebeu o salário, pagou a conta, paga esse boleto do futuro, que é muito perigoso, e depois você gasta com o que você quiser, tá bom? Lembrando aqui um ponto muito importante, preciso da atenção de vocês, né, para não levar para 880. O que a gente está falando aqui, dinheiro, investir, poupar, endividar, é muito relativo de pessoa para pessoa, tá? Então eu falar para um empresário se endividar porque ele vai construir, o que ele construir ou o que ele vender vai ser uma rentabilidade acima da dívida e vai ser lucrativo para ele, é uma dívida saudável, tá? Ao passo que eu falar para alguém que não tem nada para vender ou que não vai ganhar nada a mais, para ele se endividar, não é saudável. Então, eu falar para um cara que ganha 17 mil, mas está gastando 18, gastar menos, é super entendível, é super plausível. Agora, eu pegar alguém que está ganhando salário mínimo, que está vivendo no mínimo da sobrevivência, já está gastando no limite do mínimo, comendo mal, já não tendo nada. Eu falar para ele economizar, isso não existe, tá? Então entenda que o que eu estou falando aqui é muito relativo, tá? Não vai servir para todos vocês que estão ouvindo, mas que você absorva e pegue daqui os conhecimentos que vai fazer sentido para o seu contexto e adaptem eles de melhor forma para o seu contexto que você está vivendo, tá? Então lembre-se que tudo que eu falar aqui é relativo. Então agora a gente aprendeu a parte mais chata, tá? Vamos dizer assim que é aquele chamado de mãe, aquele mal necessário, aquela parte burocrática, mas que a gente precisava fazer, tá? Então, a gente aprendeu ao mínimo de comportamento que a gente precisa, a gente aprendeu a organizar financeiramente o mínimo ali necessário e a gente aprendeu a poupar. Então, sem esses três, a gente não consegue investir, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam de aprender, e a parte assim realmente mais emocionante, um assunto novo, fazer o seu dinheiro multiplicar é realmente visivelmente para o seu cérebro é muito estimulante, mas sem esses três a gente não consegue fazer nada. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é lindo, maravilhoso,
mas você não consegue fazer esses 3 passos em 15 minutos. Foi o tempo que eu falei, isso aqui é teoria. Para você fazer isso na vida real, principalmente se você já estiver devendo, ou se já tiver hábitos enraizados em você, de gastar mais do que você ganha, já comprometer o seu salário para o mês seguinte, isso vai levar tempo, vai exigir muito esforço, muita disciplina. Um mês você vai conseguir, outro mês você vai errar, 2 meses você vai conseguir, um mês você vai errar de novo. Então, assim, entenda que na prática é bem difícil, é dolorido, afinal de contas você vai privar prazeres seus para ganhar menos. Então, assim, o que eu estou falando aqui é teoria, é difícil, é esforço. Não estou querendo assustar, mas estou querendo antecipar que é algo que vai demandar esforço para que você não seja pego de surpresa, tá bom? Então a gente fez o dever de casa e agora sim a gente vai começar a investir. Agora vem um outro assunto particular de novo. A gente, como eu disse, eu tenho curso, a gente dá curso de investimentos e a gente percebeu que um grupo de pessoas, nossos alunos lá, que aprendiam investimentos, eles seguiam investindo de fato e tinha ali estão aumentando hoje cada vez mais sua renda passiva, estão bem. E já um outro grupo, apesar de também aprender o conhecimento de investimentos, eles não seguiram. Eles sabem ali, mas não aplicaram na prática, não fluiu. E a gente, muito curioso, começou a querer entender o que aconteceu. Começou a conversar, perguntar, pedir feedbacks, tentar elaborar ali alguns indicadores. E no final, o resultado foi que o grupo que teve sucesso ali, que conseguiu e hoje está aumentando cada vez mais sua renda passiva, eles tinham em comum a clareza do porquê eles estavam investindo. Eles tinham total consciência de qual era o suco de laranja deles. Então eles sabiam que é para ter mais tempo com os filhos, eles conseguiam visualizar ali tendo mais tempo com os filhos se eles fizessem aquela atitude. Se aposentar mais cedo, ou seja, trabalhar, depender menos dos outros. Por vários motivos, ele conseguia ter clareza do porquê ele está investindo. Eles tinham muita certeza. Estou fazendo isso aqui para obter essa recompensa. Então eles não hesitavam em gastar tempo aprendendo, em gastar tempo aplicando, em perguntar. Então com isso eles conseguiram ali ter o sucesso. E o grupo que não teve sucesso, não progrediu, justamente o que eles tinham em comum é não saber claramente qual era o objetivo que eles estavam ali no curso. Muitas vezes a empresa pagou para eles porque pediu que eles tivessem uma noção de educação financeira, a mãe às vezes pediu, ou o cara estava de bobeira, acha que é um assunto interessante a se aprender, mas não tinha total noção de qual era a importância. Então, devido a esse caso particular, nós, assim, foi uma lição muito grande. A gente nunca mais começou a explicar sobre investimentos sem que antes explicasse o porquê investir. Tá? Então, assim, parece bobeira, mas esse é um slide que vai te dar uma clareza da sua recompensa, do seu suco de laranja, que, consequentemente, ele vai fazer gerar a dopamina necessária, ou seja, motivação necessária para que você corra atrás de aprender e invista de fato. Tá bom? Então, para isso, eu trouxe aqui 5 opções de o porquê você deve investir, tá? 5 motivos. Um deles, o primeiro deles, é não depender do governo, ou seja, do INSS. Então, se você está trabalhando e está se garantindo que aos seus 65 anos, homem, aí 60 mulher, em torno, né? Varia de alguns pontos. Você vai se aposentar, você vai poder parar de trabalhar. Acredite que, primeiro, não vai ser uma aposentadoria que você esteja acostumado com o seu padrão, tá? Vai ser muito a menos, então aí já vai ter um problema, um conflito. E segundo, o INSS funciona da forma que eu sou jovem, contribuinte do INSS, e vou contribuir, vou lá pagar o meu imposto, e o idoso que já trabalhou vai pegar a minha contribuição para ele. Tá? Então é preciso que tenha pessoas contribuindo para que tenha pessoas retirando dinheiro de lá, tá? Para que tenha idosos recebendo suas aposentadorias. Se você entrar hoje no IBGE, lá tem uma ferramenta muito interessante e didática, e projetar a faixa etária do Brasil para 2030, 40, 50, quanto mais você projeta, você vê que a parte aqui de cima, ou seja, dos idosos, né, no eixo Y aqui, idade, dos idosos, aumenta muito. E os jovens, que no caso são os contribuintes, diminuem. Isso é um processo natural de todos os países. A Europa, por exemplo, já tem uma população muito mais envelhecida. Né? E esse é um problema natural que vai acontecer com todos os países. Então, isso vai acontecer, o problema não é esse. O problema é que, à medida que diminui o número de pessoas, de jovens, que estão contribuindo para a aposentadoria, aumenta o número de pessoas que estão precisando ali sacar e mamar
no sistema do INSS para viver. E até aí, ninguém tem culpa de nada. Mas será que essa conta fecha à medida que diminui o número de pessoas que contribuem e aumenta o número de pessoas que precisam desse benefício? Será que essa conta vai fechar? Bem na sua vez quando você chegar lá? E se sim ou se não, você quer depender dessa dúvida, né? Você quer depender disso, dessa instabilidade. Você trabalhou a vida inteira para lá no final você está dependendo dessa instabilidade, dessa dor de cabeça? Ou seria melhor você fazer à parte uma aposentadoria através de investimentos, de forma mais segura, que não só dependa do Brasil, do real, né, que vem ali investimentos em dólar? Então, assim, o primeiro benefício é não depender do governo ou do INSS, você ter essa tranquilidade. O segundo, somado a isso, é a inflação. E aqui, gente, inflação é muito complicado de explicar porque não é algo visível, né? Não é algo didático. Então eu vou tentar explicar aqui de forma com exemplos que consiga enxergar a inflação. Ela está muito invisível no nosso dia a dia, tá? Você não percebe e não atribui aquele efeito à inflação. Então a inflação nada mais é do que inflar os produtos, o preço dos produtos e dos bens dos serviços que você consome. Houve uma inflação dos preços das coisas que você consome. Tá? E qual o problema? Vamos lá. Imagina que você botou ali R$ 100 numa conta poupança e essa poupança rende 10% ao ano. Então, no final do ano, você vai lá todo feliz pegar R$ 110, ou seja, R$ 10 de juros, de lucro. Então, na sua cabeça, e é o natural, tá, gente, entender assim, é o intuitivo, você ficou R$ 10 mais rico, você está ganhando dinheiro com a poupança. Cara, se eu estou ganhando dinheiro, não tem porquê, tá mil maravilhas. Então, em termos absolutos, a gente chama termos absolutos na economia, o seu dinheiro saiu de 100, do número 100, para o número 110. Então, você ganhou dinheiro. Em termos absolutos, você ganhou dinheiro. Acontece que tudo que você está acostumado a consumir, seja um serviço, seja um bem, seja uma comida, eles inflacionaram, ou seja, os seus preços em geral aumentaram mais de 10%. Então, em termos reais, a gente chama de termos reais, você perdeu o dinheiro. Exemplo mais claro ainda, se não deu para entender. Suponha que você comprava 2 quilos de arroz por R$ 10, ou seja, cada quilo custando 5. Você botou seu dinheiro na poupança, seus R$ 10, com 10% ele foi para R$ 11. Tá? Só que nesse mesmo ano que seu dinheiro saiu de R$ 10 para 11, ou seja, você comprava 2 quilos e teoricamente você poderia comprar 2 quilos e agora sobrar R$ 1, agora os quilos de arroz, os 2 quilos, foram para R$ 12,50. Tá? Aumentaram o preço, cada um ali aumentou o seu preço, e os 2 quilos para você comprar agora você precisa de R$ 12,50. Então chegou no final do ano, cara, fiquei R$ 10 mais rico, mas quando você for comprar os 2 quilos de arroz, você não consegue. Você vai ter que comprar menos, vai ter que comprar ali um, né, e só no outro mês conseguir comprar 2 e juntar para comprar 2. Então você percebe que em termos absolutos você até ficou R$ 10 mais rico, mas em termos reais você perdeu dinheiro. Tá? Então, e só aqui, já adiantando o ponto que a gente vai falar sobre investimentos, investimentos considerados dos mais seguros do Brasil, você consegue manter o seu dinheiro rentabilizando basal com a inflação. Então, assim, o investimento ele te paga a inflação do período, independente qual seja, e ainda te paga um prêmio. Tá? A gente vai falar mais sobre ele. Lembra dele que eu vou falar dele no próximo slide. Lembrando que no nosso progresso a gente já está acabando, tá? Faltam só 2. Então, o terceiro ponto é depender de uma única fonte de renda. Nós costumamos dizer que se você depende de uma única fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Então, se hoje você só depende do seu salário, você está a um passo da pobreza. Por quê? Basta um movimento, ou a empresa não ir bem e precisar te cortar, ou a empresa está indo bem, mas o seu setor foi substituído por alguma tecnologia, ou não está demandando tantas pessoas, já que tem um software que faz, que já auxilia, então você vai ser mandado embora. Ou você, por algum motivo estressor ou de motivo pessoal, você não esteja performando bem. Ou chegue alguém que mais novo que esteja performando e te ultrapasse, e a empresa já não vê necessidade de te manter. Então, existem várias variáveis que podem te fazer perder o emprego, e você perdendo o emprego, zerou a sua receita. Zero receita, enquanto os custos vêm vindo, não param de vir, seu aluguel, a escola do filho e tudo mais. Doença pode aparecer, batida de carro, enfim, vem aumentando. Então, assim, depender de uma única fonte de renda é extremamente perigoso. Tá? E com investimentos, vocês vão ver que é muito mais seguro você depender do seu salário, óbvio,
mas também receber dinheiro de participação de lucros de empresas, né, como um Itaú, um Bradesco, né, empresas grandes de energia, participar dos lucros dela. Então você não está dependendo mais de uma empresa, mas assim de várias. Você está recebendo parte dos lucros delas, que a gente vai ver mais para frente que esse tipo de investimento se chama ações. Ou receber participações de aluguéis de imóveis, dos melhores imóveis, seja de shoppings, galpões logísticos, residenciais, que são, mais para frente a gente vai ver, de fundos imobiliários. Ou até mesmo de investimentos que você emprestou dinheiro a alguém, né, e agora esse alguém vai te pagar no prazo combinado um valor a mais. Você vai ter rendimentos, por exemplo, a poupança, você emprestou dinheiro ali para o banco e ele vai te dar uns juros a mais. Se você emprestar para o governo, tesouro direto, tudo isso a gente vai ver mais para frente, com calma. Ou também participações de lucro de empresas, só que do exterior, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Disney. Você receber em dólar participação dos lucros daquela empresa. Ou receber em dólar participação dos aluguéis de imóveis de todo mundo, e principalmente dos Estados Unidos. Então imagina pingando na sua conta hoje, seu salário e todas essas fontes de renda ou investimentos que eu citei. Claro que no início eles vão compor pouca parte do seu salário, mas que conforme o tempo passa, à medida que o tempo passa, eles vão substituindo pouco a pouco o seu salário. Então, se você perdeu o emprego, claro que você vai ter que buscar outro, porque ainda eles não estão cobrindo 100%. Mas o desespero é um pouco menor, porque antes iria para zero. Agora já não vai para zero, talvez vai para 200, para 500 no mês, que você tem que seus investimentos 1.000. Então, assim, é muito importante você não depender de uma fonte de renda, beleza? Um outro, gerar renda passiva, tá? Como a gente disse, e vou trazer de novo aqui o Warren Buffett, que ele trouxe uma frase assim, muito impactante, mas não deixa de ser verdade, que é: se você não aprender a fazer dinheiro dormindo, você morrerá trabalhando. Ou seja, se você não criar uma renda passiva, você vai trabalhar até você morrer, tá? A não ser que alguém fique te bancando, não sei. Por quê? Lembrando que, gente, INSS, teoricamente, é uma renda passiva, tá? Você está contribuindo para no futuro você receber uma renda na qual você não precisa empregar esforço físico, é um tipo de investimento, tá? Mas é um rendimento ridículo. Previdência privada, como muitas empresas têm, também é um tipo de investimento, mas suponha que a pessoa não tem nada disso, não está contribuindo para o INSS, ele é um autônomo, só para a gente entender a frase do Buffett, não está contribuindo para o INSS, não tem previdência privada, não tem nada. Ele pega o dinheiro dele, gasta, até pouco um pouquinho ali, mas não bota em nada para render. Ele vai ter que sempre trabalhar, porque não vai ter uma fonte, uma fonte que vá alimentar o dinheiro. Ele só ganha se trabalhar. Ou seja, ele só tem renda ativa. Então, um dos porquês de investir é você construir essa renda passiva, tá? E aqui é algo assim particular, eu trouxe assim outros, porque eu, Marcos, enxergo investir como um hábito angular. Tá? O que seria hábito angular? Por exemplo, cientificamente falando, praticar atividade física é um hábito angular. Então foi provado que pessoas, em média, que começam a praticar exercício físico, esse hábito positivo começa a extravasar, criando novos hábitos positivos. Então isso é um hábito angular. Me dá um exemplo. O cara que começa a praticar exercício físico, ele começa, se ele é fumante, começa a querer reduzir o número de cigarros, porque está impedindo dele progredir na atividade física. Ele começa a querer comer um pouco mais saudável, tá? Porque senão ele não vai fazer sentido estar praticando atividade física. Com isso, ele começa a dormir melhor. Dormindo melhor, comendo mais saudável, praticando atividade física, provavelmente o metabolismo dele vai funcionar de forma melhor. A atenção dele vai melhorar. Com tudo isso, ele vai conseguir ser mais produtivo no trabalho. Então, assim, já foi feito esse estudo, tá? Pegaram pessoas fumantes, começaram a introduzir ali o hábito de exercício físico, caiu o número de cigarros, fizeram com várias outras variáveis e é comprovado, assim, que a atividade física é um hábito angular. E investimentos, para mim, é um hábito angular. Por quê? Além de todos esses benefícios financeiros, eu tive benefício do tipo, né, aprender sobre empresas, como funciona a empresa como tudo. Eu tive uma noção grande sobre empreendedorismo. Eu consegui ter agora, hoje, depois de aprender investimentos, ter visões de longo prazo, ter metas de longo prazo, porque afinal de contas o investimento sério e seguro é em longo prazo, é uma jornada, como vocês podem ver, é tudo uma construção, não é rápido, é demorado, tá? Exige disciplina. Aumenta a minha disciplina, né? Meu consumismo foi a zero, então eu só compro hoje uma coisa que eu tenho extrema necessidade, porque agora, afinal de contas, eu entendo como o dinheiro funciona,
né? E eu sei que se eu não gastar ali, eu consigo acelerar a minha renda passiva, eu consigo ter conversas com pessoas que estão a cargos muito mais altos de mim por terem entendido um pouco mais desse ecossistema, tá? Entendo melhor de política, de economia. Então, assim, é muito mais do que só benefícios financeiros, tá? Ele extravasa, é um hábito, em resumo, angular para mim, tá? Mas isso é algo pessoal, pode não acontecer com você, mas foi para mim, eu queria aqui trazer esse depoimento. Então, beleza. Aqui a gente entendeu o porquê investir. A gente tem aqui vários sucos de laranja para você ter ciência do que... E nesse momento eu espero que teu cérebro esteja... Eu preciso aprender, né? Não quero hesitar, gastar esforço para aprender e começar a investir. Tá? Essa era a intenção desse slide. Então vamos lá agora para investimentos de fato. Tá? Aqui o assunto é um pouco mais técnico. É preciso, eu sei que já foi muita informação. Você manter essa linha de raciocínio, essa ordem cronológica, comportamento, organização financeira, poupar e por que investir agora investimentos no seu cérebro, manter ela, ele já está custando esforço, energia, mas está acabando, está no penúltimo slide e eu preciso agora de mais uma dosezinha, mais um gásinho para que você tenha atenção aqui. Então vamos lá. Investimentos, tá? Não se assuste com nenhum nome, depois vocês podem tirar dúvida à vontade. Mas investimentos, eles se dividem em basicamente dois grandes grupos. Tá? Investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Renda fixa, como o próprio nome aqui já diz, são investimentos que têm regras de remuneração definida no momento da aplicação. Mastiga isso. No momento que você for ali botar o seu dinheiro, você vai saber, já vai ter regras definidas, você já vai botar o seu dinheiro sabendo quais são as regras de rentabilidade, de como vai acontecer o seu investimento. Na variável, não. Você vai botar o seu dinheiro e pode acontecer qualquer coisa. Você pode ganhar muito ou você pode chegar a zero. Tá? Então aqui vocês já conseguem ter uma noção de qual investimento alguém que está começando agora deveria entrar, no caso de renda fixa. E agora, gente, olha só, prestem muita atenção. O investimento de renda fixa, eu consigo resumir em simplesmente você emprestar o seu dinheiro para alguém. Essa é a forma mais simples que eu tenho de explicar renda fixa. Então, renda fixa é quando você empresta o seu dinheiro para alguém ou para alguma instituição. Aquelas trocentos nomes e siglas, Tesouro Direto, Prefixado, Selic, IPCA, LCI, LCA, CRI, CRA, CBD, RBD, todas essas siglas e tipos de investimento de renda fixa, nada mais é que você está emprestando dinheiro para alguém. Tá? O que vai mudar o nome de cada investimento de renda fixa? Para quem você está emprestando o seu dinheiro. Então, se eu empresto meu dinheiro para o governo, são investimentos do Tesouro Direto. Se eu empresto meu dinheiro para o banco, tá ali os CBDs. Tá? Se eu empresto, por exemplo, meu dinheiro para a indústria imobiliária, são os LCI, são os CRI, se é para o agronegócio, LCA, CRA. Mas, sinceramente, se você não vive disso, se você só quer construir sua renda passiva de forma segura, que tenha uma rentabilidade legal, 99,9% dos casos, o Tesouro Direto, ou seja, emprestar o seu dinheiro para o governo, vai te atender. Tá? E, como eu disse, o Tesouro Direto, emprestar o seu dinheiro para o governo, principalmente aquele que eu falei da inflação, vai estar aqui dentro, é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Por quê? Porque, em tese, o país ele é o último a quebrar. Tá? Um banco pode quebrar e um país não, mas dificilmente um país quebra. Quando um país quebra, já vem cascata e vem tudo quebrando junto. Tá? Então, teoricamente, o país é o último a quebrar. E um outro grande aliado que corrobora para que a gente entenda que é um dos investimentos mais seguros é que o governo ele tem o poder de imprimir dinheiro. Então, simplesmente, se ele não tem, ele consegue imprimir dinheiro e te pagar. Não vamos entrar aqui no mérito quais são as consequências negativas disso no país, mas ele simplesmente existe esse fato dele poder imprimir dinheiro e te pagar, tá? Coisa que outras instituições não têm. Então eu vou resumir, como eu não quero ser maçante, não quero trazer nada muito técnico, eu trouxe somente você emprestando dinheiro para o governo, que vai te atender em 99,9% das suas situações, é um dos mais seguros e tem uma rentabilidade bem legal, tá bom? Vamos lá. Não se assustem, são um monte de númerozinho e sigla e rentabilidade, calma. Não olha para lá, não gasta tua atenção com lá agora. Ouve o que eu vou te falar. Você simplesmente está emprestando dinheiro ao governo. Por que tem tanta informação? Por quê? Aqui o governo define simplesmente 3 condições
para você emprestar dinheiro para ele. Então assim, ó, governo, eu vou te prestar o dinheiro, tá? Tá bom, mas em que condição? Como é que a gente faz esse bem bolado aí? Você me paga, eu te pago uma taxa fixa todo ano? Ou você quer que eu te pague o quanto render a inflação? Como é que são as condições? Então o governo estabeleceu ali 3, tá? Tem várias, mas veja por cor, tá? Então, essas azuis é o mesmo tipo de investimento, essas 3 primeiras. Essas duasinhas roxas é o mesmo tipo de investimento e essas rosas são o mesmo tipo de investimento. Então aqui nós temos 3 condições, cada uma é representado por uma cor, tá? Existem várias opções aqui porque muda o vencimento, tá? Para 2026, 2029. E esses com juros semestrais, não se importa com isso agora, depois eu explico. É um detalhe muito bobo e simples, já já eu explico, tá? Então existem 3 condições para você emprestar o seu dinheiro para o governo. Vamos lá. Tesouro pré-fixado. Pré-fixado. O que significa isso? Você vai emprestar o seu dinheiro ao governo na condição que ele pré-fixe uma rentabilidade anual. Então, fala, governo, eu te empresto aqui R$ 1.000, tá? Mas eu quero que, por ano, você me dê uma rentabilidade, no caso aqui de 2026, de 13,15% ao ano. Então, todo ano, o dinheiro que eu tiver ali emprestado com você vai ter que rentabilizar isso aí. Beleza? Independente do que acontecer. Beleza, o governo aceita. Tudo bem? Então, até 2026, todo ano, o dinheiro que tiver ali vai rentabilizar 13,15% ao ano. Beleza? Vamos para este, que é um pouquinho mais complicado, mas relaxa, também não é complicado. Segunda condição, governo, quero prestar dinheiro para você, mas eu quero que você me pague o quanto render a taxa Selic. Tá, gente? A taxa Selic é uma taxa, assim, básica, uma taxa parâmetro de juros para o país. Então, assim, o empréstimo que você vai pegar no banco, o carro, o consignado, a taxa de juros do carro, de qualquer juros, tudo que envolver taxa de juros, elas se baseiam na taxa Selic. Ela é a taxa mãe, assim, é um parâmetro para todo mundo se basear, tá bom? Então, se ela aumenta, todo mundo vai aumentar os juros também. Se ela diminui, todo mundo vai diminuir os juros também, tá? Então, você quer que, com questões de juros, você quer que o governo te pague. Do dinheiro que você emprestar para ele, rentabilize a Selic. Ponto. Quanto vai estar a Selic? Não sabemos e nem o governo, tá? Eu quero que me pague quanto rentabilizar a Selic. Se a Selic for para 30% ao ano, vai ter que me pagar 30% ao ano. Se a Selic for para 1% ao ano, vai te pagar 1% ao ano. Tudo bem? Mais um prêmiozinho aqui que é relevante. Beleza? E já o Tesouro IPCA+, mais uma vez, não se assuste com a sigla, IPCA nada mais é que o nosso índice oficial de inflação. Lembra que inflação é os preços dos produtos e bens e serviços inflarem, né, aumentarem seus preços? O que o IPCA faz? Como é que eu falo? A inflação foi de 10%. A inflação de quê? Do arroz? Ou um serviço que eu pago aqui para consertar a TV? Foi o que foi 10%? Então o que fizeram? Pegaram uma média de produtos mais consumidos, ali a média que a população mais consome, tá? E fizeram uma média ponderada ali dos seus aumentos. E aí chegaram a uma inflação, por exemplo, no ano de 10%. Então, no ano dos produtos médios, tá? Numa média ponderada, o quanto a gente mais consome, o quanto a gente menos consome, deu uma média de 10% de inflação. Então, quando você ouve na TV 20% de inflação, 15% de inflação, 10% de inflação, 5% de inflação, significa que é o IPCA que está 10%, que está 15%, que está 20%. Tá? É uma média. Então, sempre que falar inflação na TV, você já sabe que é o IPCA. É o índice oficial de inflação. E esse aqui é um investimento que eu te falei que ele te mantém acima da inflação, ou seja, olhamos aqui, ele vai te pagar a inflação mais 6,29%. O que isso quer dizer? Que ele vai te balizar com a inflação. Ó, governo, eu estou te prestando esse dinheiro aqui, mas você vai ter que me pagar, seja qual for a inflação do país no ano, mais 6,29%, no caso, se eu deixar meu dinheiro até 2029, tá? Mais 6,29%. Ou seja, em termos reais, eu vou ter 6,29% de rentabilidade. Beleza? Agora, mais ou menos o objetivo do porquê investir em cada um. Tesouro pré-fixado, como ele já disse, como você pré-fixa uma regra, é para aqueles casos, por exemplo, você quer se casar daqui a 2 anos e pela quantia que você tem, você sabe que X porcentagens exatas vai te dar o dinheiro que você precisa para casar. Tá? Então você vai lá e faz um pré-fixado para 2026.
29, não sei quando. Tá? Porque você não precisa correr o risco de ganhar mais, mas tentando correr o risco de ganhar mais, você pode ganhar menos também. Então, mas você não quer correr esse risco, ponto. Quero aquela rentabilidade, fechou, pré-fixado. Tá? Lembrando que o pré-fixado quanto o IPCA, se você tirar antes do prazo, pode ter perdas ou ganhos. Tá? O Selic, ele não. Você pode tirar em 2 dias, que não vai acontecer nada, ou no prazo de vencimento, que não vai acontecer nada. É uma rentabilidade diária. Então é um tipo de investimento que você pode deixar sua reserva de emergência, você pode deixar um dinheiro poupado, um dinheiro que você sabe que vai gastar daqui a pouco para uma viagem, você pode deixar ele ali rendendo, porque você pode tirar a qualquer momento, tudo bem? Então é para investimentos de curtíssimo prazo, a Tesouro Selic, tá bom? E o IPCA é para longos prazos, tudo bem? Para sempre mantendo o seu poder de compra mais uma rentabilidade. Se você tirar antes, você pode ter prejuízo ou lucro. Tá? Então é ideal que você. Muitos usam até para aposentadoria, o Tesouro IPCA. E aqui um grande detalhe, que é os juros semestrais que eu falei que ia explicar, nada mais é do que, em vez de ele te pagar todo o dinheiro que você acumulou no prazo de vencimento, no caso aqui ele pagaria só em 2033 todo o meu dinheiro, com juros semestrais ele diz o seguinte: de semestre em semestre, ou seja, de 6 em 6 meses, eu vou te pagar o juro gerado pelo teu dinheiro. Tá? Então significa que de 6 em 6 meses você vai estar pingando ali o dinheiro que você quis. E no caso de sem juros semestrais, você vai receber a bolada toda no final do prazo de vencimento. Mais pra frente a gente vai entender o porquê retirar esses juros você pode estar deixando de ganhar dinheiro. Tá? Mas aí varia de situação, vamos supor, você já tem uma quantia muito grande no Tesouro PCA e que esses juros semestrais já dê para sobreviver sem seu salário. Juros semestrais, pode pegar. Tá? E agora a renda variável, que geralmente é onde tem emoção, o pessoal gosta de aprender. Eu trouxe os 2 grandes investimentos. Que agora, imagine que tem uma empresa, tá? Você divide essa empresa em vários pedacinhos, ou seja, em várias porcentagens, e esses pedacinhos se chamam ações. Simples assim. Simples assim. Se você imagina que você tem uma empresa num valor de R$ 1 milhão, você quer dividir em 1 milhão de pedacinhos. Então cada pedacinho da empresa representa R$ 1. Se eu compro R$ 1, eu tenho uma ação, ou seja, eu sou acionista, eu comprei uma ação. E por ter uma ação e ser acionista, eu sou sócio daquela empresa. Automaticamente. A partir do momento que você comprou uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Se tornando sócio, você tem direito à participação dos lucros daquela empresa. Claro que proporcional à quantidade de pedacinhos que você tem. Então vamos supor que a empresa, no mesmo exemplo, a empresa decidiu distribuir R$ 1 milhão de lucro. Você tem R$ 1 milhão de lucro para 1 milhão de pedacinhos, cada pedacinho recebe R$ 1. Se eu tenho uma ação, recebo R$ 1. Se eu tenho 1.000 ações, eu recebo R$ 1.000. Então é proporcional, tudo bem? Funciona assim em ações, simplesmente. Imóveis. É a mesma dinâmica de empresa, de ações, só que agora imóveis vai dividir em pedacinhos que vai gerar os fundos imobiliários. Só que o nome desse pedacinho, sim, é mais preciosismo, o pessoal de economia chama de cotas, não de ações, tá? Mas tanto faz. Pedacinho, da mesma forma. Então, um fundo de investimento tem ali seus imóveis, vamos supor, ele tem um shopping, divide em vários pedacinhos, você compra aquele pedacinho, você se torna um cotista, a partir do momento que você se torna um cotista, você tem participação nos aluguéis daquele imóvel. E no caso de fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros do aluguel. Então ele recolheu o aluguel no final do mês, todos os inquilinos foram lá, pagou, pagou. 95% do lucro eles são obrigados a distribuir para nós, cotistas, cada um com as suas devidas proporções. À medida que você tem mais pedacinhos, você recebe mais. Simples assim, renda fixa, renda variável. O que eu quero te mostrar um gráfico muito importante. Porque é perigoso você saber, já ir muita motivação a aprender e não ter noção de risco e retorno. Tá? Geralmente, risco e retorno estão atrelados de forma proporcional. Tá? Como vimos, o Tesouro Direto é um dos mais seguros do país e, por exemplo, criptomoedas é um dos mais arriscados. Aqui não é realmente retorno, tá? É potencial de um maior retorno. Então não significa, então vou me arriscar mais em criptomoedas porque o retorno é maior. Não, esse retorno pode não acontecer, mas que tem um potencial de retorno maior é verdade. Tá? É potencial de um retorno maior, mas pode nem acontecer esse retorno, pode ser zero. Tá? Então aqui é o Tesouro Direto, um dos mais seguros, que é uma renda fixa. Depois a renda fixa privada, que aqui vem CDB, LCI, LCA, poupança. Tá?
Depois vem os fundos imobiliários e ações aqui. O fundo imobiliário ele é mais seguro porque eles não podem se endividar, né? Ele se trata de imóveis, então não varia muito a venda, né? Uma empresa tem muito mais risco. Depois vem ações, depois vem criptomoedas. Eu botaria o seu próprio negócio entre ações e criptomoedas, porque o seu próprio negócio é como se você tivesse 100% das ações de uma única empresa. Então você está zero diversificado. Mas caso você tenha um retorno, o retorno ali é alto. Tá? Empresários bem-sucedidos que deram certo têm bastante dinheiro, bastante retorno. Os REITs nada mais é que fundos imobiliários, só caso fica aí a curiosidade na sua cabeça, são basicamente fundos imobiliários no exterior, né? Você tem participação de aluguéis de imóveis no exterior, só que eles são um pouquinho mais arriscados porque eles podem se endividar para crescer, tá bom? Então lembre-se, rapidinho, lembre-se, se te oferecerem um retorno muito alto, saiba que tem um risco muito alto, quase da mesma proporção atrelado. Pirâmides financeiras, 20% ao mês. Cara, você sabe que tem um risco altíssimo de você não receber aquele dinheiro. Quem entra primeiro até consegue, mas nunca sabe em que posição tá, além de ser ilegal, enfim. E ao mesmo tempo que você sabe que para correr por pouco risco, você não quer correr por risco, você tem que entender que o potencial de retorno ali vai ser menorzinho também. Tá? Interessante que você se diversifique e ache uma média legal que esteja tranquilo para você viver a sua vida e ter ali de forma serena, sem preocupação, os seus investimentos. Beleza, aprendemos um pouquinho de investimentos, né? Você já está recebendo ali várias fontes de renda dos seus investimentos. Só que a primeira intuição nossa, a primeira coisa a se fazer é receber os rendimentos, vou gastar. Afinal de contas, eu mereço, é a minha recompensa. Né? Só que aqui que tá. Existe uma grande diferença entre você gastar ou você reinvestir esse dinheiro que você ganhou. Né? Então imagina que se você tem um real lá de uma cota da empresa, ela te pagou R$1, em vez de você gastar e comprar uma nova ação, no próximo mês ou no próximo ano você recebe R$2. Se você agora pega esses R$2 e compra mais duas cotas, você vai receber agora R$4. De 4 vai para 8, 16 e você vai vendo que vai ser o que a gente chama de juros compostos. Porque vai render juros sobre os juros que você recebeu no início. Tá? Você vai ver a grande diferença em juros compostos simples, ou seja, de você reinvestir ou de você gastar. Tá? Aqui essa frase atrelam a Einstein, mas não sabe necessariamente se foi ele que falou, mas não deixa de ser uma frase genial, que é os juros compostos são oitavas maravilhas do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. Paga? Como assim? Quando você pega empréstimo ao banco e eles dão certos juros por estar emprestando aquele dinheiro e você não consegue pagar, no próximo mês vai render juros sobre o seu dinheiro que você pegou, mais os juros que você não conseguiu pagar. E é juros sobre juros, então gera uma bola de neve em juros compostos contra você. Tá? Então vai cada vez aumentando sua dívida em forma exponencial. Vocês vão ver o gráfico. Isso é matematicamente falando. Tá? É porque a forma dos juros compostos, o tempo está ali em exponencial. Então eu trouxe aqui um exemplo real, na prática. Se você investisse no eixo X aqui é o tempo, no eixo Y a quantidade de dinheiro. Se você investisse uma simulação de R$100 lá em 1995 até 2019 no Itaú, no caso o Itaúsa, que é uma holding do Itaú, se você não reinvestisse, ele está representado pelo roxo claro, se você reinvestisse, está pelo roxo escuro. Então veja a grande diferença de você reinvestir, de se utilizar dos juros compostos ou de não reinvestir e se utilizar dos juros simples. Tá? Veja que aqui, do ponto de vista assim, mais matemático, saindo um pouco da prática, em laranja, a curva dos juros compostos, então ele faz esse movimento de uma exponencial, ou seja, cada vez fica mais rápido ganhar, e a gente vai ver isso, e os juros simples vai mais retilíneo. Dois pontos de atenção que eu quero nesse gráfico aqui. A velocidade, que vai aumentar nos juros compostos, e outra, que no início é muito difícil você distinguir. Tá? Então perceba aqui que até o sétimo período está muito parecido, porque é aquele período que você ganha centavos, então você não consegue ainda reinvestir e comprar uma cota necessariamente, ou uma ação necessariamente. Então assim, vai ser muito pouca diferença. Você veja que assim, até 2005 aqui a diferença foi pouca no Itaúsa, depois que abriu a boca e aí ninguém segura. Tá? À medida que o tempo passa, os juros compostos ele não perdoa, é imperdoável. Então já saiba que o início dos seus investimentos vão ser muito difíceis, não estou assustando mais uma vez, mas estou te deixando pré-avisado. Vai ganhar pouquinho, você pode não acreditar mais, desacreditar, melhor gastar. Então assim, entenda que vai precisar de um tempo para você, o que está exponencial,
para os juros compostos começar a fazer efeito. Uma vez que você passou dessa zona que a gente chama de zona de arrebentação, né? Aquela zona assim, vamos ver se o cara quer mesmo? Perceba que nessa zona, em 7 períodos, você ganhou 10 mil reais, ou seja, você saiu do 10 mil para o 20 mil. E agora, os mesmos 10 mil reais, ou seja, do 50 mil para os 60 mil, você precisou de apenas 2 períodos. E se você esticar isso lá no 100º período, para ganhar 10 mil reais, você vai precisar de 0,3 períodos. Então, assim, começa a enriquecer muito rápido com juros compostos. Claro também que à medida que você aumenta a quantia de dinheiro. Tudo bem? Então, chegamos aqui ao último slide. Então, conclusão. O que eu queria trazer para vocês hoje? Qual foi minha intenção? É que você entenda que existe uma jornada para você sair de uma vida não financeiramente saudável até você conseguir viver da sua renda passiva através dos seus investimentos. Tá? Existe uma jornada. Segundo ponto, eu quis te mostrar qual é a ordem cronológica, porque assim você sabe em que ponto você está dessa jornada e agora você sabe exatamente o que você tem que aprender. Se você não tem nenhum comportamento, você sabe lá, opa, preciso me exercitar e você vai errar, depois vai acertar. É normal, nunca é linear nosso aprendizado, não é essa curva de juros compostos. Então você pode estar lá no comportamento ainda, então você sabe que não adianta aprender investimentos, você tem que aprender o comportamento. Gastou toda a energia aprendendo o comportamento. Ah, eu já sei poupar, eu já consigo fazer dinheiro poupar no final do mês. Então você sabe que agora você já pode começar a entender ali o porquê investir e depois investir, tá? Ah, eu já sei poupar e já estou começando, eu já investi, mas eu gasto. Então você precisa aprender a disciplina de reinvestir. Não necessariamente precisa ser todo o dinheiro, tá, gente? Mas você sabe quanto mais você manter e reinvestir, mais vai ser a diferença. Então, você sabe que precisa reinvestir e trabalhar mais para o seu comportamento adequado do que necessariamente o seu QI. Lembra que o Buffett falou? Então é mais importante que você tenha um comportamento adequado frente aos seus juros compostos do que necessariamente um QI. Você até já aprendeu, mas não tem um comportamento de manter ele ali e entender que é a longo prazo. Terceiro, mostrar para vocês que os melhores resultados estão no longo prazo, seja para investimentos, ou seja, para sua empresa performar, para você ganhar um corpo que você entenda que é o saudável, exige tempo, exige um passo a passo, exige disciplina. Tá? Então, e o final de tudo, para mim, o principal é dar a vocês uma luz no final do túnel. Se a maioria de vocês imaginava que só vai poder se aposentar com 65, 60 anos e depende da INSS, não tem que fazer, tem que fazer. Você pode fazer através de investimentos de forma segura, muitas das vezes até mais que o INSS, porque você não fica dependendo só do poder de compra do real, que pode desvalorizar, igual são moedas de outros países que desvalorizaram. Você não depende só do Brasil, se o Brasil tem algum problema. Então você começa a poder se aposentar mais cedo que o INSS, recebendo uma quantia maior e de forma mais segura. Então essa é a luz que eu queria trazer para vocês. Esse era o suco de laranja que eu queria apresentar. E agora, eu agradeço muito a sua atenção, principalmente para os que ficaram aqui até o final, com foco total, e eu estou aberto para dúvidas.